Deus abençoe a irmã Tainá e o Ravi, né? Como eu disse, nós não batizamos criança, nós apresentamos, o exemplo nosso, o Senhor Jesus foi apresentado no templo. Então, estamos apresentando o Ravi e quando ele tiver a idade correta, ele vai fazer a escolha, o caminho que ele vai seguir. Mas os pais têm um papel importante de ensinar o menino no caminho que deve andar. Amém? Volta a direção para o irmão Lucas. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos receber nesta noite o evangelista Henrique Nilo, que estará trazendo a palavra para os nossos corações. Esse homem de Deus, filósofo, teólogo, jogador, chuta com as duas pernas. Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Eterno Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui está conosco, seu servo, papai querido. Em nome do Senhor Jesus, fala através da vida dele agora, que a tua palavra esteja na boca dele agora e venha diretamente aos nossos corações. Esta palavra, papai querido, que é martelo, que esmiuça a penha, que é espada de dois gumes, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que esta palavra venha em direção às nossas vidas, usa-o em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amados, abra por gentileza comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Enquanto você procura, eu já quero agradecer a Deus por essa oportunidade de voltar ao Alto de Sumaré e poder estar aqui com vocês cultuando nesse trabalho de início de ano. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqui presentes, pela vida do pastor, dos obreiros que estão trabalhando aqui nessa casa. E eu quero já agradecer o convite de ter o privilégio de pregar a palavra, mas também essa responsabilidade. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, que eu acho que não só ela, mas muitos dos que aqui estão tiveram um dia corrido, de trabalho, cansativo, mas fizeram o esforço de estar na casa do Senhor, crendo que o Senhor, Ele está presente para receber o nosso culto e também nos abençoar com a sua poderosa palavra. E você veio, mesmo cansado, porque o ano mudou, é 2024, mas a canseira e a correria é a mesma, né? E olha, se a gente não correr, a coisa fica feia, fica ruim. Então, nós estamos aqui para louvar a Deus também pela canseira. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7, até o versículo de número 10, do 7 ao 10. Amém? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluias. O Senhor colocou uma mensagem no meu coração, com base nesse texto,
que são 4 certezas que nós temos na vida cristã. Entre muitas dúvidas, entre muitos questionamentos, nós podemos olhar para esse texto e ter 4 certezas na nossa vida cristã. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas ao longo dos anos, o teor da mensagem cristã vem mudando ou adulterando, e as pregações modernas hoje, elas são bem diferentes do que os apóstolos e o próprio Jesus pregou. A pregação moderna, ela diz: Deus vai te dar vitória, Deus vai te exaltar, receba a tua vitória, Deus vai te restituir 10 vezes mais, Deus vai realizar seus sonhos, agora é só vitória, Deus tem coisa grande para você, o melhor de Deus ainda está por vir. Mas essas mensagens são diferentes da pregação de Jesus, que dizia: quem perder a sua vida salvá-la-á, não ajunte tesouro na terra, o meu reino não é deste mundo, toma a sua cruz e me siga, entra pela porta estreita, o mundo irá te odiar, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Nós estamos ouvindo muitas mensagens que acabam ensinando para nós que sofrer, passar por problemas, perrengue, significa que nós estamos sendo desaprovados por Deus. A teologia da prosperidade afirma que se você for pobre, alguma coisa errada está na sua vida, e Deus não está te abençoando, e provavelmente você está em pecado. A teologia do triunfalismo ensina que nós temos vitória, vitória sem luta, vitória sem dificuldade, vitória sem batalha, vitória sem esforço nenhum. Nós vemos que existe também uma teologia. Som. A teologia da prosperidade ensina que passar perrengue, principalmente financeiro, significa que você vive uma vida em pecado. A teologia do triunfalismo prega a vitória sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema, sem nenhuma batalha. E a teologia antropocêntrica, que coloca o homem no centro de tudo, ela fala sobre prazer, sobre felicidade, e nenhum problema tem na vida. Mas esses tipos de mensagens são totalmente diferentes daquilo que nós acabamos de ver no texto pregado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo para a gente de vida cristã, e ele passou por muitas lutas, passou por muitas dificuldades. É verdade que esse texto, ele tem uma distância temporal muito grande do tempo que nós estamos vivendo. Hoje, ser um cristão é muito mais fácil do que ser um cristão no primeiro século. Ser um cristão no primeiro século implicava você perder a sua própria vida, mas hoje não. Até artistas, eles se dizem cristão, gospel, porque hoje, pelo menos no nosso país, na Europa, só no Oriente Médio que há algumas perseguições, mas na Europa, na América, é pop, é legal, é bacana você se denominar cristão. Mas o apóstolo Paulo, ele vivia numa situação de extremo limite, mas sem deixar de se envergonhar do Evangelho e confessando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A minha geração
eu posso dizer isso, que é uma geração já Nutella. A gente já é um pouquinho mais fraco do que foram os nossos pais. Eu não vou aqui incorrer no erro de dizer que a igreja do passado era melhor do que a igreja hoje, não. A igreja do passado tinha muitas limitações no quesito de instrução, conhecimento, havia muita ignorância. Os usos e costumes da igreja antiga, dos nossos avós, era considerado doutrina. E eles confundiam doutrina com uso e costume. Então a mulher não podia cortar o cabelo, não podia usar maquiagem, o homem não podia usar short, porque eles não tinham instrução. Então, o tempo de antigamente não é melhor do que de hoje, mas tem duas coisas que tinha antigamente e que não tem hoje, que é importante ressaltar. A primeira coisa é que o pessoal de antigamente era mais forte. Por que mais forte? Psicologicamente, fisicamente, porque a vida era mais difícil, se trabalhava mais no pesado. Você tinha que encarar o sofrimento. Eu já nasci numa geração com as coisas mais fáceis. Não precisei pegar no pesado. Não precisei passar por sofrimento que os meus pais passaram. E isso me fez um pouquinho mais frágil psicologicamente e fisicamente. E quem passa por problema, quem passa por sofrimento, se torna humilde. A geração de hoje, eu não vou falar nem da que está vindo, mas a geração, da minha geração, não tem a humildade que os nossos pais tiveram, pelos problemas que eles passaram. As lutas ensinaram a eles ter humildade, ensinaram a eles ser dependente de Deus. A nossa geração é mais frágil. A nossa geração é mais arrogante, é mais orgulhosa, porque a gente não pode tirar o efeito positivo que o sofrimento e as aflições causam na vida do cristão. Queria eu, como pregador, vir aqui e dizer: olha, 2024 a sua vida vai ser diferente, a porta vai se abrir, você não vai passar perrengue, não vai ficar doente. E não só eu, mas todos os pregadores queria dizer isso para vocês. A gente quer, mas como pregador do Evangelho de Jesus Cristo, a gente não pode falar aquilo que Deus não falou. O profeta já dizia: ai daqueles que dizem paz, sem eu ter dito paz. Quando Deus declara guerra, é guerra. E quando Deus declara paz, é paz. Mas hoje, há tanta pregação, Deus diz é guerra, aí vem o varão e fala, não, é paz. Aí Deus fala, é paz, aí o varão fala, é guerra. E fica essa briga com Deus. Mas é Deus quem determina a nossa vida. Não é a gente que vai determinar se o 2024 vai ser de prosperidade. É Deus quem tem o domínio. A vontade soberana é dele, e o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinar através desta carta. Segundo os estudiosos, ele escreveu 4 cartas, pelo que 2 se perdeu, à igreja de Corinto. A primeira carta foi uma instrução sobre a liturgia do culto, mas não só sobre a liturgia do culto, mas também a convivência ali da igreja, da comunidade. Mas nessa segunda carta, ele é questionado sobre o seu apostolado, ele é questionado sobre o seu ministério, e ele começa a dizer sobre o que autentica ou torna genuíno o ministério do apóstolo Paulo. Este capítulo 4, ele é dividido em 3 partes. A primeira é ele afirmando: eu sou fiel à mensagem do evangelho que Deus me deu. Ele passava dificuldade, mas ele não alterava a mensagem. Ele passava por problemas, mas ele não alterava a mensagem.
ele tinha limitações, mas ele não alterava a mensagem. A segunda parte deste capítulo 4, ele fala que o poder do servo, o poder dele de apóstolo, o poder dele de pregador do evangelho, de doutrinador, de ensinador, não é dele mesmo, não é a capacidade intelectual de Paulo, não é a força muscular de Paulo, não é os dons que Paulo tem, mas a força dele vem de Deus, e ele deixa claro isso, porque dentro da igreja de Corinto, tem alguns judaizantes, alguns mestres ali, que estão questionando, dizendo, olha, Paulo, ele não é homem de Deus não, viu? É só você olhar para a vida dele, olha quanto sofrimento ele passa, problema, aflição, e como alguém com uma vida assim, desgraçada, cheia de problema, pode se dizer apóstolo de Jesus Cristo? Como alguém assim, cheio de sofrimento, um cara quebrado, vem aqui falar de Deus para mim? E aí o apóstolo diz, olha, eu sou quebrado sim, cheio de problemas sim, mas o poder vem de Deus, não é de mim mesmo, não está no apóstolo, não está em Paulo, mas está no Cristo que chamou este vaso, e ele explica para nós uma forma positiva de a gente olhar para o sofrimento. Se a gente falar em sofrimento, a primeira coisa que vem na nossa mente é algo negativo, mas ele vem mostrar para a gente os motivos do sofrimento, ele vem mostrar o efeito que as aflições vêm fazer na nossa vida, que muitas vezes a gente chora, grita, esperneia e fala, por que tanto sofrimento? Mas existe um poeta que ele afirma que não é o sofrimento que mata o ser humano, o que mata o ser humano é a ausência de propósito. Lembra aquele dia que você ficou doente, que você ficou com dor de cabeça, dor de barriga, e você fala, para que essa dor aqui? Não me acrescentou em nada na minha vida. É isso que mata o ser humano. Mas quando você está passando dificuldade, você fala, não, eu sei porque eu estou passando isso, é porque Deus tem algo grande na minha vida. Eu sei porque eu estou trabalhando tanto hoje, está me custando, eu estou sofrendo, porque eu sei que tem uma recompensa lá na frente. Eu sei porque agora eu estou sofrendo tanto no ministério, pregando o evangelho, a verdade, não estou sendo reconhecido, mas eu sei porque Deus tem algo na minha vida precioso para mim. O que mata o ser humano não é a dor, o que mata o ser humano não é o sofrimento, o que mata o ser humano é a ausência de propósito. Já dizia um filósofo alemão ateu, Nietzsche, ele afirmava assim, aquilo que não te mata te fortalece. Ele talvez aprendeu isso no evangelho, no cristianismo, a qual ele mais se opôs, porque enquanto a gente vai passando tribulação, dificuldade, depois da tribulação a gente percebe que a gente ficou mais forte. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui, para alguém que ainda não passou tribulação, ou se é para alguém que está nela, ou se é para alguém que vai passar ainda, porque de fato isto é uma verdade. Se você não passou, você está passando. Se você não está passando, você vai passar, porque o sofrimento faz parte da vida do ser humano. O sofrimento faz parte da caminhada cristã. Muitos pregadores estão dizendo, tira o sofrimento da sua vida, mas ele não vai sair da sua vida. Mas eu tenho uma palavra boa para te dizer, diante do sofrimento, Deus vai transformar esta maldição em bênção na sua vida. Deus vai transformar essa dor em prazer na sua vida, porque Deus, ele tem o poder de transformar as coisas ruins em coisas boas. Deus não vai livrar a gente do sofrimento, mas esse sofrimento vai nos fortalecer, vai nos edificar, e você vai perceber que depois desse processo, você vai ser mais crente na pessoa de Jesus Cristo. A primeira palavra que ele usa é: em tudo somos atribulados.
E o que é tribulação? É adversidade, pressão, aflição, sofrimento. Na minha tradução, King James diz: sofremos pressões de todos os lados. E aqui, para a gente entender o sofrimento, que é uma questão humana, nós precisamos entender que a doutrina bíblica sobre o homem, a doutrina do homem e a encarnação do Cristo, nos revela ou nos mostra porque todo ser humano está sujeito ao sofrimento. Porque a Bíblia diz que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo: que Deus vos santifique em tudo, que Deus preserve vocês integralmente, espírito, alma e corpo. Jesus, na sua encarnação, quando ele veio à terra, ele veio em corpo, alma e espírito. Quando aquela mulher ungiu ele disse: esta mulher ungiu o meu corpo. A expressão ali é soma, corpo. Jesus tinha um corpo. Foi naquele corpo que ele disse para Tomé: Tomé, toca aqui nas feridas, toca aqui nas marcas, porque Jesus sofreu também no corpo. Isaías diz que ele era um homem de dores, mas quando ele dobra o joelho no Getsemane, ele revela a sua alma aos discípulos e diz: a minha alma está angustiada, a minha alma está triste. Jesus não só sofreu no corpo, mas Jesus também sofreu na alma. Mas Jesus também sofreu no espírito, que já lá pelas 3 horas da tarde, onde ele não tinha mais força física, o seu corpo estava esticado na cruz. A cruz não era para ele, a cruz era para Barrabás, pelo que esticaram ele além da conta. Mas ele sem força, com a boca seca, ele faz o último esforço físico com as pernas, para puxar ar com os seus pulmões, os braços estirados, e com a boca seca, às 3 horas da tarde, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele também sofreu no espírito. A nossa constituição, corpo, alma e espírito, é frágil. Já dizia o salmista Davi: e ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Abraão sabia disso, que ele disse para Deus: Deus, eu me atrevo a orar a ti só mais uma vez, eu que sou pó e cinza. A nossa estrutura é de fragilidade, é de vulnerabilidade. É por isso que a geração de hoje, ela acha, porque é jovem, que não vai envelhecer, que não vai perder a força física. E nós passamos por sofrimento sendo crente ou não, porque crente também envelhece, crente também fica doente, crente também perde ente querido, crente também passa por dores e dificuldades, e a tribulação, ela é algo presente na nossa vida. Alguns aqui podem dizer, como o apóstolo Paulo: meu Senhor, 2023 foi difícil, porque eu sofri pressões de todos os lados. 2023 foi difícil, porque eu sofri no corpo, eu sofri na alma, eu sofri no espírito. Nós estamos sujeitos, essa é a nossa condição humana, é a nossa situação. Isto também por conta que é consequência da queda humana. Nós estávamos no plano de Deus lá no jardim do Éden, mas por conta da desobediência, da incredulidade, nós caímos daquela graça, e aí conhecemos a situação como o que é estar separado de Deus. A consequência ainda está sobre a humanidade. Jesus, quando ele esteve aqui, ele não tirou os problemas, ele curou alguns, ele fez milagres para outros, mas ainda continuou gente doente, continua existindo gente com problema financeiro, continua gente existindo com problemas psicológicos. Jesus não resolveu todos os problemas. A nossa esperança é que no milênio ele vai resolver. Como diz a profecia de João Batista, ele olhou para Jesus na fila, aonde tinha cascavel, víbora, surucucu,
urucu. E quando ele olhou para aquelas cobras, que ele disse, raça de víboras, e na fila ele olhou e disse, não, peraí, aquilo ali não é cobra não, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta profecia de João Batista ainda não se cumpriu. Jesus não tirou o pecado do mundo. O pecado continua no mundo, o sofrimento continua no mundo, a dor continua no mundo. E aí a gente pergunta, mas por que o Filho de Deus sofre? Porque o Filho de Deus fiel passa por problema. Porque o Filho de Deus passa por aflição? Porque o Filho de Deus ele passa por tribulação? A primeira resposta é: porque nós não somos deste mundo. Você sofre porque você não é deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. O mundo nos odeia, quem governa o sistema do mundo nos odeia, quer o nosso fim. É por isso que nós sofremos tanto, é porque o mundo é uma casa que não nos aceita, não aceitou o nosso mestre. O autor aos Hebreus diz que muitos heróis da fé foram assassinados, porque o mundo odiava eles, e ele diz, homens a qual o mundo não era digno de receber. É porque não somos deste mundo. Segundo motivo pelo qual nós sofremos, é porque nós não somos maior que o nosso Senhor Jesus. Jesus passou fome, Jesus passou sede, Jesus sentiu canseira, Jesus sentiu dor no seu corpo, e nós não somos maior que o nosso mestre. Se Jesus sofreu, a gente está querendo estar no spa, na rede, curtindo a vida, vivendo do bem e do melhor. Mas o apóstolo Paulo diz para a igreja, ainda resta a gente sofrer no nosso corpo o resto dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sofremos porque nós não somos maior que Jesus. Todos os homens, nós precisamos entender isso, todos os homens, o rico, o pobre, o gordo, o magro, o americano, o africano, o europeu, todos os homens estão sujeitos às leis naturais, às leis morais e às leis sociais. Mesmo que você é um crente, falar, não, eu vou andar aqui na Bandeirantes a 300 por hora, você pode ser crente, mas se você está infringindo uma lei e você sofreu um acidente, não adianta a gente olhar depois e falar, mas ele era tão crente, era tão fiel. Nós estamos sujeitos às leis naturais. Se você trabalha e economiza, ganha dinheiro, economiza, você tem dinheiro. Mas se você gasta tudo, não adianta colocar na conta de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é que tem muita gente que passa tribulação, não é porque Deus quer, não, é porque ele não entendeu que todo ser humano estão sujeito às leis naturais, morais e sociais. Assim como o ímpio, a gente também fica doente. Assim como o ímpio, a gente também tem problemas financeiros. Assim como o ímpio, a gente também passa dificuldades emocionais. Não tem diferença. O ser humano está sujeito. Nós, filhos de Deus, sofremos porque também o sofrimento é uma forma de Deus nos conformar. O sofrimento é uma forma de Deus nos moldar. Todos que estão aqui, da porta ao púlpito, todos nós somos orgulhosos, muitas vezes prepotentes, muitas vezes arrogantes, mas quando nós nos matriculamos na escola do Senhor Jesus, o Jesus olha para a gente
cru, olha para a gente ali, numa situação sem forma, vazio, e Ele sabe trabalhar na nossa vida, e as lutas vai quebrando a nossa arrogância, as lutas vai quebrando a nossa autossuficiência, a luta vai quebrando a nossa autoconfiança, e quem aparece na vida do crente quebrado é Jesus. Ele é glorificado na nossa vida. Fala para o seu irmão assim, ó, o teu sofrimento é uma forma de Jesus tornar você semelhante a Ele. Nem todo sofrimento é punitivo. O sofrimento também ele é pedagógico e ele é transformador. É isso que nós estamos vendo aqui nessa carta, que os sofrimentos ele transforma a gente. O sofrimento ele molda a gente. Como que o apóstolo Paulo, não existe, irmão, um homem mais lascado que esse. Alguém íntimo meu disse um dia para mim: olha, Deus vai te honrar, viu? Você vai prosperar muito nessa terra. Eu olhei meio desconfiado e falei: olha, se a forma de Deus mostrar o amor dele por mim é fazendo eu ser rico, próspero e ter tudo, Deus, ele odiou o apóstolo Paulo, porque não teve homem que sofreu mais do que este. Mas no sofrimento, olha o que ele diz para os irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, mas eu não estou entendendo isso. Como assim? Preso, apanhando, sofrendo. E o apóstolo abre a boca para poder expressar esta ideia gerada pelo Espírito Santo no seu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não vim profetizar chave, nem casa própria, nem mudança de status financeiro em 2024, mas pela autoridade da palavra eu venho dizer: este sofrimento vai cooperar para o seu aperfeiçoamento. Esta aflição ela vai passar, e quando você olhar para trás você vai dizer: agora eu estou mais forte. Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. A luta foi terrível, eu não entendia e não compreendia, mas quando o Senhor começou a descortinar o céu para mim, revelar os teus mistérios, agora eu compreendo. Esta dor foi para que eu tivesse mais relacionamento, esta dor foi para que eu fosse mais aperfeiçoado, esta dor foi para que eu, como ser humano, me tornasse uma pessoa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, um crente melhor, um membro melhor. Aleluia. Irmãos, não adianta, irmãos. Faz 10 anos, vai fazer 10 anos que eu sou professor. E o ser humano ele aprende na dor. Mesmo que isso que eu diga aqui é contra a pedagogia atual. A pedagogia hoje, meu Deus, só falta passar a mão na cabeça do aluno, fazer carinho,
Pega na mãozinha dele. Mas vai conversar com um antigão lá das antigas que o professor dava reguada na cabeça. Ele não sabe a tabuada de cor. Porque apanhava e aprendia, gravava. Hoje é tudo lúdico, tudo divertido. É tudo para atrair o aluno. O professor muitas vezes tem que fazer um stand-up, ser um palhaço na frente da sala para poder agradar todo mundo, e ninguém aprende. É porque o ser humano está constatado psicologicamente que o ser humano, ele aprende na dor, é na dificuldade, é no problema. Lembra aquele ditado que fala, olha, quando a água bate na bunda, aprende a nadar? É mais ou menos isso. Quando a gente está lá no meio do lago, e aí a gente olha, vem o jacaré e percebe que a situação é tão ruim que jacaré vira tronco, e aí você fala, meu Deus, dentro dessa situação eu tenho que inverter ela, porque a gente aprende em meio às dificuldades, e Deus, ele sabe disso. É por isso que a luta que vem sobre a sua vida não é uma luta sem peso, não, ela passa por um filtro divino. Ele sabe aquilo que você suporta, ele sabe que aquilo que você aguenta. A luta, o apóstolo Paulo, ensinando os irmãos na primeira carta de Coríntios, ele diz, a luta, ela vem, é uma luta humana, numa medida humana, porque com a luta, com a tentação, com a tribulação, com a dificuldade, Deus conhece a nossa limitação, e dentro dela ele já dá o escape. Você não vai morrer na tribulação, na luta, mas esta luta vai te fazer um crente melhor para a glória de Deus. Agora os pregadores de hoje querem excluir o sofrimento da nossa vida. Não tem mais a mensagem, olha, vai passar por dificuldade. Não tem mais. É só coisa boa que a gente ouve. E aí quando vem a luta, a dificuldade, o crente não suporta. Porque ele achando que esse evangelho dos ursinhos carinhosos, o evangelho do Teletubbies, que é tudo fofinho, sem dificuldade, e esqueceu que ser cristão é estar na guerra. Ser cristão é estar dentro de um coliseu, enfrentando leões, passando por dificuldades. E nós aprendemos com Jesus, olha a perspectiva de Jesus sobre a tribulação. Primeiro, é que a tribulação, na visão de Jesus, ela não deve tirar a nossa paz. Em João capítulo de número 16, ele fala para os discípulos, olha, eu vou embora, a coisa vai ficar terrível. Vocês vão ser perseguidos, vão matar vocês, vão bater em vocês. O lugar aqui para ser crente não vai ser um lugar bom, vai ser difícil, mas eu tenho dito isso a vocês, para que vocês tenham paz. A tribulação do crente não deve tirar a paz dele. Alguém já disse hoje essa expressão, a nossa paz, ela é ultra circunstancial. Em outras palavras, não depende da circunstância. Se você está bem, o Espírito Santo enche o seu coração de paz. Se você está mal, o Espírito Santo enche o seu coração de paz. Se você tem dinheiro na conta, o seu coração está cheio de paz. Se você está endividado, o seu coração está cheio de paz. A circunstância muda, mas o crente está cheio do Espírito Santo. O profeta Isaías já disse quem era este rei que viria. Um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus olha para a situação no mundo de guerra e ele diz para os discípulos: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. É uma paz diferente, é uma paz na alma, que faz você olhar para o problema e dizer: olha, o problema não mudou. Eu dobrei o joelho desempregado, levantei e continuo desempregado. O que mudou? Foi o coração do crente. Agora eu estou confiante e cheio de paz. Na perspectiva de Jesus, diante da luta tem que ter bom ânimo. Porque tem crente que parece aquele desenhinho lá, que eu nem lembro o nome dele, que ele fala: ó céus, ó vida, ó céus, ó vida. Você não pode perguntar para ele: irmão, como é que estão as coisas? Porque se você perguntar, é testemunho. Jesus, ele olha para o problema diferente. Olha, no mundo tereis aflições, mas não é para você ficar com a cabeça baixa, não. Não é para você ficar lá cabrunhado, não. Não é para você ficar depressivo, não. Não é para você pedir a morte, não. Ele diz: tem de bom ânimo, levanta essa cabeça, Deus vai dar vitória. Fala para o seu irmão: tem bom ânimo. O que tem de crente desanimado e nem prova está passando. Aí você encontra uns crentes e fala: não, mas eu estou passando uma dificuldade financeira. Aí você vem para o culto, encontra um irmão pulando, um irmão saltando, um irmão gritando, um irmão feliz. Aí você fala: irmão, sua vida deve estar uma maravilha. Ele falou: irmão, a minha prova está maior que a sua, mas eu estou tendo bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo na presença de Deus. Bom ânimo na presença de Deus, porque Ele me deu o poder de ser feito filho de Deus. E não há nada, nenhum problema que pode parar um filho de Deus. Olha o que Jesus ensina sobre tribulação. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E o apóstolo João, ele diz na sua primeira epístola: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas você já viu um vencedor aí com a cabeça baixa assim? Com cara de derrotado? Não! E Jesus, ele está ensinando aos discípulos: a coisa vai ficar difícil, eu vou embora, vocês vão estar sozinhos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter aflição, mas eu tenho dito isso para vocês ter paz, vocês têm que ter bom ânimo, eu venci o mundo, nós somos vitoriosos na pessoa de Jesus. O diabo sopra no nosso ouvido, alguns parentes falam isso pra gente, alguns amigos falam: olha, você está derrotado, você é fracassado, você não deu certo, olha como vai a sua vida. Fecha o seu coração, os seus ouvidos para esse tipo de palavra, porque a palavra de Jesus a teu respeito é: você é vitorioso em Cristo Jesus. Você venceu o mundo em Cristo Jesus. O diabo não tem poder sobre a sua vida, o mundo não tem poder sobre a sua vida, porque Jesus venceu no Calvário. Eu estou pregando aqui não é para um bando de derrotado e fracassado, não, mas eu estou pregando aqui para vencedores, vitoriosos na pessoa de Jesus. Fala para o seu irmão assim, ó: não se importa muito com esse sofrimento, não, porque ele vai acabar.
Olha o que o salmista diz. Não é que vai, mas ele diz: pode durar uma noite o choro, mas ele vai ter que acabar. Porque quando o sol raiar, a alegria vai vir. E olha o que Jesus está ensinando para os discípulos: vocês vão sofrer enquanto o mundo vai se alegrar. Vocês vão passar luta enquanto o mundo vai estar curtindo, pulando e se divertindo. Mas a sua tristeza, a vossa tristeza, se converterá em alegria. E olha o exemplo que ele dá. A mulher, quando vai dar à luz a um filho, ela sente dor, contração. Mas quando ela põe um menino no mundo, ela se esquece da dor e tem alegria por ter colocado um filho, um homem no mundo, ou uma mulher. E o coração dela é inundado de alegria. Jesus diz assim: olha, esta dor, esse sofrimento, essa tribulação vai acabar, e lá só haverá alegria. No céu não haverá choro, não haverá dor. Aqui é o lugar, é aqui que você vai chorar, é aqui que você vai gritar, é aqui que você vai sentir. Mas lá no céu você vai dizer: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a honra, a Ele o poder. Porque lá nós só teremos alegria e o sofrimento só será memória. Essa é a visão de Jesus sobre o sofrimento. Mas tem a visão de Paulo sobre a aflição. E a primeira coisa que ele fala sobre o sofrimento é dizendo para os irmãos em Atos capítulo 14, versículo 22, que é importante o crente passar pelo sofrimento. Porque é em meio às tribulações que importa entrar no reino de Deus. Não sempre foi assim. Os sábios antigos já diziam: olha, se você vê uma porta larga, aonde tiver muita gente entrando, não vai para lá. E se você vê poucas pessoas entrando numa porta, vai para esse local. Que isso é sabedoria. E aí Jesus ensina isso, que nós estamos no caminho da porta estreita e não da porta larga. A maior certeza que nós estamos no caminho certo é quando nós estamos tomando porrada, passando por luta e dificuldade. Paulo disse: importa por muita tribulação entrar no reino de Deus. Qual é o maior interessado em fazer você gostar dessa terra? Qual é o maior interessado em você não dobrar o seu joelho para orar? Quem é o maior interessado que você não pegue para ler a Bíblia? Quem assistiu o filme Deus Não Está Morto, sabe que tinha uma velhinha que já estava com esclerose, nem lembrava de mais nada. O filho dela chegou e falou: olha, ela nem lembrava quem era o filho. No final do filme ele chega para ela e fala assim: olha, tão crente, buscou tanto a Deus, está vivendo nessa miséria. E eu, um homem rico e próspero. Naquele momento aquela senhora teve um lampejo de lucidez e ela disse: olha, Satanás coloca os homens em prisões agradáveis, para que o homem não tenha vontade de sair de lá. Mas quando nós estamos passando luta, a gente vai para os pés de Jesus. Talvez na comodidade você não estaria aqui. Talvez nas prosperidades você estaria numa praia tirando foto, mostrando a sua vida para outras pessoas que nem interessa para você. Mas nós passando dificuldade, nós estamos no pé de Jesus. Senhor, passei dificuldade 23, 24 entrou e provavelmente as dificuldades, a perspectiva mostra que a dificuldade vai continuar. Mas assim como o Senhor foi comigo em 23, ser comigo no ano de 2024, porque eu sei que eu vou superar. Agora,
Já ouviu falar que tribulação é uma fábrica de virtude? Porque o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, eu me glorio na graça da salvação, mas também me glorio nas tribulações, porque as tribulações produzem paciência. A paciência ela produz experiência, e a experiência traz esperança, e essa esperança ela não é uma esperança confusa, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pela presença do Espírito Santo. Sofrimento para Paulo é uma fábrica de virtude. Você entra no sofrimento impaciente, você entra no sofrimento inexperiente, você entra no sofrimento desesperado, mas depois do sofrimento se tornou alguém paciente, experiente e cheio de esperança. Eu vim pregar para você porque a tribulação já está aí. Eu não estou pregando tribulação não, porque ela já está aí. Quem não passou vai passar, e quem já passou, já superou isso, percebeu que aprendeu e que foi transformado pelos problemas da vida, porque o maior interesse de Jesus é nos conformar à sua imagem e semelhança. Você veio para Jesus sem forma, vazio, mas Jesus vai te deixar com uma forma e cheio na presença dele, porque ele tem poder para fazer isso. Se coloque de pé, por gentileza. Tá. Como o horário já passou, eu vou só correr aqui para a gente concluir. O sofrimento é um investimento espiritual na visão de Paulo. Porque ele diz assim, ó, as tribulações do tempo presente não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. E também na visão de Paulo, a tribulação é um reforço para mostrar o grande amor que Deus tem pela nossa vida. Lá em Romanos 8 ele pergunta, o que nos separará do amor de Cristo? Número 1, tribulação, angústia, perseguição. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Por último, na visão de Paulo, é que a tribulação é algo meramente momentâneo. Ele diz isso no finalzinho do texto que a gente leu, capítulo 4, versículo 16. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior, corpo, se corrompa, envelheça, enfraqueça, o interior se renova a cada dia. E aí ele continua, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, passageiras, mas nas coisas que se não veem, porque aquilo que não se vê é eterno. Esta é a visão de Paulo sobre o sofrimento, porque, irmãos, eu vim aqui falar sobre 4 certezas sobre a vida cristã, porque não existe vida cristã sem adversidade. Diga isso para o seu irmão, não existe vida cristã sem adversidade. Diga assim para ele, tribulação, perplexos, perseguido, abatido, tudo isso vai ter. E não é só, irmãos, para os crentes não, aí para o homem, para a vida humana também tem sofrimento. Tudo isso, ó, tribulação, perplexo, perseguido, abatido. Mas aí a outra parte que eu vim pregar, as 4 certezas que a gente tem é que embora
a gente vai passar por tribulação. O apóstolo Paulo fala, ó, em tudo somos atribulados, mas não arrasado. Você não vai ser abatido. Você vai passar pela tribulação, mas você vai continuar perseverando. Você vai continuar inteiro. Você vai continuar de pé na presença de Deus. Perplexo, estarrecido. Mas aí ele diz, não desanimado. Desanimado não, é crente animado. Perseguido, mas amparado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aí ele diz, olha, abatido, mas não destruído. Porque o povo de Deus, que preza pela aliança com Deus, é indestrutível. Fala para o seu irmão isso, você é indestrutível na presença de Jesus. Essa é as 4 certezas. Eu não tenho certeza se você vai trocar de carro em 2024, nem de casa. Se você vai ser curado de alguma enfermidade, eu não tenho certeza. Mas 4 certezas eu tenho. Que diante do sofrimento você vai ser preservado. Vai continuar animado. Jamais será desamparado. E mesmo assim, diante de uma luta ferrenha, você vai estar firmado em Cristo Jesus e vai continuar de pé na presença de Deus. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, ó Pai. Nós queríamos, ó Pai, no janeiro profético, profetizar bênçãos materiais. Sabemos que o Senhor é Deus do ouro e da prata e que o Senhor tem bênçãos infinitas para os teus filhos. Mas a mensagem que o Senhor nos deu nessa noite foi uma mensagem de confronto, para nós abraçarmos, ó Pai, as lutas e as tribulações, entendendo que nós vamos passar do outro lado e nós seremos crentes melhores na tua presença. Que a nossa vida, Senhor Jesus, seja uma vida cristã genuína na tua presença, pautada na verdade da tua palavra. Nós não estamos, Senhor Jesus, à busca daquilo que o Senhor pode nos dar, daquilo que o Senhor pode fazer pela nossa causa, mas nós estamos aqui, Senhor, por aquilo que o Senhor é. Muitos te abandonaram, mas o apóstolo Pedro ficou e disse, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras que alimentam a nossa alma? Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, que nós possamos nesta fornalha ser refinados, que nós possamos dizer como Jó, prova-me e eu sairei como ouro. Nós te agradecemos pelas bênçãos espirituais, nós te agradecemos pelas bênçãos materiais, mas também te agradecemos pelas tribulações, porque são a maneira de o Senhor nos conformar à sua imagem, e nós te agradecemos pelo teu trabalhar na nossa vida. Nos faz discípulos teu, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Amados, há alguém nesta noite que nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou já fez e se encontra afastado dos caminhos do Senhor, e hoje quer reatar essa aliança com Jesus, sabendo que servir Jesus não é fácil, nem com facilidades ou que sem problemas, mas que mesmo em meio aos problemas, Ele está conosco e garante a vitória. Há alguém para Jesus nessa noite? Todos aqueles que estão firmes com Jesus, levanta as 2 mãos para o alto e aplauda ao Senhor Jesus.